Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, o seu canal de física no YouTube. E aí, tudo bem? Tá acompanhando as nossas aulas? Tá acompanhando cada um dos exercícios que a gente produz aqui pra você? Tá aprendendo física de verdade? Então já dá um like aí no vídeo, beleza? Compartilha com seus amigos do curso Agora Vai e não deixe, claro, de se inscrever e inscreva toda a sua família, seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, seu tio, sua tia, seu cachorro, seu gato, todo mundo, até o canarinho da vizinha. Manda todo mundo vir aqui para o curso Agora Vai. Vamos aumentar e alavancar o número de inscritos para que a gente consiga fazer com que esse canal se torne mais relevante dentro do YouTube e que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de qualidade, beleza? Então, gente, ajuda aí. Eu e mais 10 amigos no curso Agora Vai. O seu, o meu, o nosso canal de física aqui no YouTube, onde você aprende física de verdade. Na aula de hoje, galera, a gente vai falar sobre circuitos elétricos com geradores reais. A gente já falou de associação de geradores e da relação do que é um gerador na aula anterior. Agora, eu quero começar a resolver alguns circuitos elétricos com você que relacionam esse conceito de geração de energia, ou seja, a presença de um gerador real dentro desse circuito. Por quê? Quando você aprende leis de Ohm na elétrica básica, você está pensando que existe lá uma DDP, uma diferença de potencial, e que toda essa diferença de potencial, toda essa energia é transferida imediatamente para o circuito e você utiliza toda essa energia no circuito. Seria aí um circuito com 100% de rendimento, perfeito. Mas quando a gente se depara com situações reais, não é exatamente isso que acontece. Em situações reais, a gente vai ter a relação direta com uma perda de energia logo na geração. Por quê? Porque a gente não gera energia de verdade. Na verdade, a gente está falando de processos de transformações energéticas. Então, normalmente, quando você utiliza uma pilha, uma bateria, você está transformando energia química em energia elétrica. Quando você utiliza a energia que vem lá do tomado, você está transformando energia, por exemplo, mecânica, né, das hidrelétricas, em energia elétrica. Quando você está trabalhando com termoelétrica, você está transformando energia térmica em energia elétrica. Energia termoacústica ou energia acústica elétrica, você está transformando energia sonora em energia elétrica. Ou seja, você tem transformações de energia nesses sistemas. E todo o processo de transformação de energia haverá e sempre haverá perdas energéticas, certo? Esse é o processo natural de transformação. Essas perdas são por atrito, calor, som, outras formas de energias que se dissipam no meio. Tranquilo? Então a gente não vai ter 100% de rendimento nos nossos circuitos. O que vai acontecer? Todo gerador elétrico já tem a sua própria resistência interna. Essa resistência interna é o decaimento de energia que tem dentro do próprio sistema energético, ou seja, dentro do próprio gerador, na hora que a gente está gerando essa energia. E isso é calculável, certo? A gente consegue calcular quanto que é essa resistência, ou seja, quanto que se tem de perdas energéticas dentro da própria gerador. Então esse elemento aqui é chamado de gerador. Esse E que aparece aqui é chamado de força eletromotriz. Professor, o que é força eletromotriz? É a DDP, ou a tensão nominal que tem no seu gerador. Quando você compra uma pilha no supermercado, você olha naquela pilha, está escrito assim, 1,5 volts de energia. O que significa isso? Que ela te oferece 1,5 volts, beleza? Pessoal, dentro então desse sistema energético, a gente pode desenvolver os cálculos possíveis para verificar o quanto de corrente ou DDP está passando nesse circuito. Primeira coisa, eu quero que você entenda a diferença de força eletromotriz e diferença de potencial. A força eletromotriz, então, como eu acabei de dizer para você, é a energia que a gente chama de nominal desse circuito, certo? Ou seja, a tensão nominal desse circuito. Mas vai ter uma perda de energia nesse circuito logo na sua geração. Ou seja, a gente vai ter entre esses pontos, após perder essa pequena energia, a diferença de potencial, que é a energia útil do nosso circuito. Beleza? Então a energia útil do circuito, a diferença de potencial, é igual a força eletromotriz menos a perda energética no próprio resistor interno, que é o resistor interno vezes a corrente que atravessa esse resistor. O que sobra de tensão, que é chamado de diferença de potencial, que é o U, vai alimentar o outro resistor e vai fazer passar a corrente nesse circuito, e aí vai gerar o que a gente quer, beleza?
E para você definir aí qual que é a força eletromotriz, também é possível. A força eletromotriz é a resistência interna vezes a corrente, mais a resistência do circuito também vezes a corrente. Ou seja, é a soma da resistência do circuito mais a resistência interna vezes a corrente que atravessa este sistema. Eu tenho aqui dois exemplos para a gente trabalhar com aplicações desses geradores dentro de circuitos elétricos bastante simples, que é o que normalmente cai na sua prova, no seu vestibular, beleza? Gente, olha só, eu tenho um gerador de força eletromotriz de 12 volts. Beleza, professor, 12 volts. A resistência interna dele é de 2 ohms, certo? Então, força eletromotriz 12 volts, resistência interna 2 ohms. Ele é ligado a um resistor de resistência R, ok? Que a gente não sabe ainda qual que é. A tensão de terminais do gerador é U, beleza? Pergunte-se, calcule o valor de U para quando a resistência é 3 ohms. Primeira coisa, a gente vai verificar qual que é a resistência total desse circuito. A resistência total de um circuito que tem gerador é a resistência interna, que no caso aqui é 2 ohms, mais a resistência do circuito, que é 3 ohms, certo? Isso vai dar 2 mais 3, porque é o nosso Rzinho mais a resistência do circuito. A resistência total desse sistema aqui, então, é de 5 ohms, certo? Então, a gente tem uma resistência de 5 ohms aqui desse sistema. Gente, sabendo que a resistência é de 5 ohms e a força eletromotriz gerada, certo? É de 12 volts, a gente pode verificar qual que é a corrente. E é igual a resistência total vezes I. E é 12 volts. A resistência total do circuito, a gente verificou que é 5. Então, a gente descobre o valor de I. 12 dividido por 5 é igual a 2,4 amperes. Esse é o valor da corrente que atravessa esse circuito. Beleza? Isso para quando a resistência vale 3 ohms lá. Dado isso, qual que é a DDP? A DDP é o valor da resistência externa vezes a corrente, ou seja, a resistência que está apenas no circuito. Então, o U, que é a diferença de potencial, é a resistência que é... Quanto que é a nossa resistência aqui externa? 3 vezes a corrente, que é 2,4. Isso vai dar uma diferença de potencial de 7,2 volts. Ou seja, dos 12 volts gerados nesse sistema, a gente está aproveitando no circuito apenas 7,2 volts. Beleza? Professor, mas ele pediu para a gente fazer um outro esquema aqui para a gente, não é? É verdade. Ele pediu para a gente na letra B verificar qual que seria o valor da DDP do sistema se a resistência externa fosse de 4 ohms. Então, vou substituir aqui, ó. Aonde que a gente tem que substituir? A gente vai substituir aqui. Aqui vai ser 4 ohms. Quando for 4 ohms a resistência total vai dar 6. Sendo 6 a resistência total, a corrente cai para 2 amperes. Caindo para 2 amperes a resistência, a corrente total, a gente vai descobrir que a DDP vai ser de apenas 6 volts, ou seja, metade caiu, certo? Claro que em circuitos reais a gente vai trabalhar sempre com um sistema onde a resistência interna seja a mínima possível, assim você perde menos energia no circuito, beleza? Um outro tipo de problema que aparece aqui, ó, do lado, mais um exercíciozinho para você verificar e aprender esse tipo de circuito, é o seguinte, ó, considere o circuito ao lado, eu coloquei ele abaixo aí, em que o gerador tem força eletromotriz de 30 volts. Cara, legal, vou marcar aqui, ó, tem 30 volts. Continue aí. Tá, resistência interna 1 ohm. Olha, resistência interna 1 ohm. Legal, o que mais? Determine a intensidade da corrente elétrica que passa no gerador. Legal, cara, ele quer a corrente elétrica que passa no gerador desse circuito. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que descobrir a resistência elétrica total do circuito. Para descobrir a resistência elétrica total, eu vou fazer primeiro esses dois resistores em paralelo. Vou resolver esse paralelo aí, tá? Que aí a gente já começa a simplificar o circuito. Como que vai ficar? 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Você lembra como faz resistores em paralelo? Não lembra? Tem um vídeo aí. Volta um pouquinho as aulas e verifica essa aula de resistores em paralelo. Isso aqui vai ficar 18 dividido por 9, que vai dar 2 ohms. Então, esses dois resistores podem ser substituídos
por um resistor de 2 ohms. Beleza? Ok, a gente descobriu o primeiro trecho da resistência total. Não é a resistência total ainda. Para a gente descobrir a resistência total final, eu vou colocar a resistência total final, a gente vai somar os resistores aqui, porque agora só tem um caminho para a passagem da corrente elétrica, então esse sistema está totalmente em série. Quanto que vai dar? 2 mais 2 mais 1, a resistência total é 5 ohms, certo? A resistência total final é 5 ohms. Como está sendo gerado 30 volts no sistema, a gente pode dizer então que E é igual à resistência total final vezes a corrente. E aí a gente vai descobrir a corrente que passa nesse sistema. Aqui é 30, aqui é RTF, que a gente já sabe que vale 5, vezes I. A corrente elétrica que passa naquele sistema é de 6 amperes, beleza? Então a gente consegue descobrir a corrente que está circulando nesse circuito aqui, que é uma corrente de 6 amperes, que é exatamente a corrente que passa no gerador. Beleza? Então é dessa forma, gente, que a gente consegue resolver esses tipos de circuito, colocando a resistência interna como um resistor presente no circuito elétrico. Curtiu essa aula? Dá um like, compartilha com seus amigos, traga mais 10 pessoas para o curso Agora Vai e não deixe de tocar esse sininho aqui, ó, que você vai receber em primeira mão todas as novidades que vem aí do curso Agora Vai, beleza? Acompanhe os nossos extensivos, as nossas aulas preparatórias para militar, todas as nossas aulas preparatórias para vestibulares e Enem. Quanto mais exercício, quanto mais aulas você assistir, mais preparado você está. Beleza, galera? Até a próxima aula. Valeu!